considerado o rei mais poderoso de seu tempo, e para muitos, o mais rico de toda a história, o homem mais sábio de toda a história humana, autor do livro de Provérbios, Cântico dos Cânticos e muito provavelmente, o livro de Eclesiastes. O nome de Salomão é tema de muitas discussões teológicas e até mesmo conspiratórias. O vídeo de hoje é sobre a vida do terceiro rei de Israel, Salomão. Salomão foi rei de Israel entre 970 e 930 a.C. A sua grande obra foi a edificação do primeiro templo de Jerusalém. Salomão, cujo nome vem do hebraico Shalom, que significa paz, era filho de Batseba e Davi, que reinou durante 40 anos sobre as 12 tribos de Israel. Os fatos de sua vida estão narrados nos livros bíblicos de 1 Reis e 2 Crônicas. O nome do rei Salomão aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo. Entretanto, Salomão não é mencionado na narrativa bíblica, até que são descritos os últimos dias de seu pai, o rei Davi. Salomão também era conhecido por Jedidias, que significa amado pelo Senhor, como assim foi chamado pelo profeta Natã. Não existe praticamente nenhuma informação sobre os primeiros anos de vida e a juventude de Salomão. Sabe-se que ele foi o segundo filho de Davi com Batseba, já que o primeiro filho do casal morreu logo após o nascimento. Falando especificamente sobre seu pai, Salomão então foi o quarto dos filhos de Davi, nascidos em Jerusalém. Considerando as informações bíblicas acerca da vida de Davi, podemos estabelecer um parâmetro sobre o tipo de ambiente em que Salomão cresceu. Sabemos que Davi casava-se com frequência, o que, obviamente, resultava em constante tensão entre as esposas e seus filhos, que protagonizavam as mais variadas intrigas, geralmente em busca de prestígio. Deus prometeu que de todos os filhos de Davi, Salomão seria seu sucessor. Quando Davi estava muito velho, Adonias, outro de seus filhos, se autoproclamou rei. Então Davi tomou frente e mandou proclamar Salomão rei. Salomão ficou com a oposição, e seu reinado foi estabelecido. O rei Salomão reinou por 40 anos em Israel. Estudiosos discutem se o seu período de reinado ocorreu aproximadamente entre 970 e 930, ou entre 960 e 920 a.C., sendo a primeira possibilidade a mais provável. Logo após a morte de Davi, o rei Salomão seguiu as instruções de seu pai e agiu em conformidade para solidificar sua posição como rei e desmantelar sua oposição. Assim, após as mortes de Adonias e Joabe e o banimento de Abiatar, Salomão passou a reinar sem oposição interna. O rei Salomão herdou de Davi um extenso território, com aproximadamente 128 mil quilômetros quadrados. Durante seu reinado, Salomão melhorou muito as condições domésticas em Israel. O rei substituiu as antigas divisões tribais por uma divisão de seu território em 12 distritos administrativos, os quais, cada um possuía um oficial comissionado pelo rei. Esses distritos tinham a responsabilidade de prover o sustento para a corte durante o ano, sendo então cada distrito responsável pelo suprimento de um mês. A lista de mantimento era bastante onerosa, e pode ser consultada em 1 Reis 4, 22 e 23. Um dia, Deus apareceu a Salomão, num sonho, e lhe disse que podia pedir o que quisesse. Salomão pediu sabedoria para governar bem. Isso agradou a Deus, que lhe deu muita sabedoria, e também riquezas, fama e vida longa. Salomão provou que era sábio quando resolveu uma disputa entre duas mulheres. Cada uma tinha um bebê, mas um tinha morrido. As duas diziam ser a mãe do filho vivo, e não havia forma de saber quem dizia a verdade. Então, Salomão mandou cortar o menino vivo ao meio e dar metade a cada uma. A mulher que não era mãe
concordou, mas a verdadeira mãe implorou pela vida do filho. Assim, Salomão entregou o filho à mãe verdadeira. A sabedoria de Salomão também pode ser percebida em toda a literatura que ele produziu. Ele compôs milhares de provérbios e cânticos. A profundidade de seus provérbios também impressiona, de modo que a Bíblia relata que ele discorreu sobre as árvores, os animais, as aves, os répteis e os peixes. Além dos relatos bíblicos, muitas lendas e documentos da antiguidade se referem à espetacular sabedoria de Salomão. Entre os livros da Bíblia, e atribuído a Salomão, a autoria de uma grande parte do livro de Provérbios, bem como Eclesiastes, e Cântico dos Cânticos, também chamado de Cantares de Salomão, e os Salmos 72 e 127. A Bíblia diz que a sabedoria de Salomão impressionava de tal modo que vinham pessoas de todos os povos e de todos os reis da terra para ouvir de sua sabedoria. Uma dessas visitas foi feita pela rainha de Sabá, que veio dos confins da terra para poder ouvir pessoalmente a sabedoria do rei Salomão. A rainha de Sabá fez muitas perguntas e enigmas a Salomão, e o rei respondeu inteligentemente a todos os questionamentos feitos por ela, deixando-a completamente impressionada. Na ocasião, a rainha de Sabá presenteou o rei com muitos presentes, além de 120 talentos de ouro. No âmbito militar, o rei Salomão também fez melhorias significativas. Ele introduziu carros de batalha e cavalaria em seu exército. Também proveu novas estradas e estabeleceu fortalezas de fronteira para guardar as rotas de comércio. A atividade comercial era o ponto forte do reinado de Salomão. Ele controlou rotas de comércio e estabeleceu pontos estratégicos de atuação que lhe renderam muita receita, de modo que a prata tornou-se tão comum em seu reino quanto a pedra e o cedro, fazendo com que ele vivesse em meio a um esplendor de riquezas nunca visto antes em Israel. Salomão conseguiu boa receita através das taxas cobradas das caravanas que precisavam cruzar seu território. O rei também foi um grande diplomata e utilizou até mesmo seus casamentos para conseguir vantajosos acordos internacionais para sua nação, fazendo com que durante todo o seu reinado, raramente Israel precisasse se preocupar com alguma ameaça militar. O primeiro acordo comercial de Salomão foi com Irão, rei de Tiro. Nele, Salomão pagava anualmente algo equivalente a 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro, em troca de madeira e marmoreiros para suas construções. O rei Salomão também firmou um contrato com comerciantes do Egito para o comércio de cavalos e carros, e, por sua vez, os exportava aos heteus e sírios, obtendo bom lucro. A atuação comercial que trouxe mais lucro para o rei Salomão foi seu comércio marítimo, onde seus barcos navegavam pelo Mar Vermelho, no Oceano Índico, chegando até Ofir. Tais viagens poderiam durar até 3 anos. Quando considerar a receita anual proveniente de suas estratégias comerciais, das taxas que recebia pelo tráfego de mercadorias, e dos impostos que recebia da população presente em todo o território que controlava, a estimativa da soma atinge um nível extraordinário, colocando o rei Salomão como um dos homens mais ricos de toda a história da humanidade. De todas as construções realizadas durante o reinado de Salomão, certamente o templo em Jerusalém é a mais importante delas. Conforme a promessa do próprio Deus, Salomão executou o projeto de seu pai, de construir um templo para abrigar a Arca da Aliança. Para obter a mão de obra necessária, o rei recorria ao trabalho forçado. Ele colocou os cananeus na condição de escravos do Estado de Israel. Todavia, o número de trabalhadores cananeus era insuficiente para suprir seus planos. Então, ele recrutou israelitas para tal tarefa, obrigando-os também a um tipo de trabalho forçado. Essa medida foi bastante impopular, fato que ficou evidenciado no episódio do assassinato de Adonirão, o superintendente dos grupos de trabalhadores. O templo construído por Salomão
ficava localizado no Monte Moriá, o lugar onde o rei Davi havia edificado um altar ao Senhor, e provavelmente, onde Abraão teria subido com Isaque para sacrificá-lo. Apesar de Davi ter coletado materiais para a construção do templo, foi no 4º ano do reinado de Salomão que ele começou a ser construído. Mesmo parecendo uma construção com uma dimensão modesta na atualidade, o edifício do templo representava uma construção grande na época, medindo 30 metros de comprimento, 10 de largura e 15 metros de altura. Sua construção levou um período de 7 anos. Quando concluiu a construção do templo, no 11º ano de seu reinado, o rei Salomão planejou uma grande celebração, onde muitos sacrifícios foram oferecidos na dedicação do edifício. Dentre os outros edifícios construídos por Salomão em Israel, podemos destacar a Casa do Bosque do Líbano, que tinha 50 metros de comprimento, 25 de largura e 15 metros de altura. Um pórtico de colunas, medindo 25 por 15 metros. Uma sala para seu trono, onde ele realizava os julgamentos. Uma casa para a filha de Faraó, uma de suas esposas, cujo local possuía a imponência digna de uma filha de um monarca egípcio. A própria residência de Salomão foi uma construção considerável, onde acomodava 700 esposas e 300 concubinas, além dos servos necessários. Salomão também edificou Milo, uma enorme fortaleza para proteger o templo. Apesar de toda a sabedoria que tinha, o rei tomou atitudes que lhe trouxeram problemas, dentre as quais podemos destacar o trabalho forçado, a qual submeteu o seu povo às práticas comerciais internacionais, que de alguma forma fizeram com que a idolatria entrasse no meio do povo pelo contato com outros povos. Apesar da carga de impostos que sobrecarregava aos israelitas, a intensa poligamia, que foi o principal meio pelo qual outros deuses começaram a ser considerados em território hebreu. De toda a lista, certamente sua vida conjugal é a que mais merece destaque, pois além da poligamia praticada por Salomão, suas esposas estrangeiras fizeram com que, em sua velhice, ele praticasse uma adoração mista, seguindo outros deuses. Para o rei, o casamento fazia parte de sua estratégia política, ou seja, ele firmava muitas alianças através de seus casamentos. Foi assim que ele atingiu o impressionante número de 700 esposas. Entre as esposas do rei Salomão, estava a filha de Faraó, e, por ocasião dessa união, o faraó do Egito lhe deu como dote a cidade de Gezer. Algumas tradições árabes, judaicas e etíopes sugerem que Salomão também teve um relacionamento amoroso com a rainha de Sabá, tendo até mesmo nascido um filho desse envolvimento, que seria Menelik I, fundador da Casa Real Etíope. Porém, a Bíblia não relata nada acerca disso. O grave pecado de Salomão, ao afrontar a adoração monoteísta em Israel, quando começou a seguir outros deuses para satisfazer suas esposas estrangeiras, não poderia ficar impune. Tal comportamento foi reprovado pelo Senhor que, por sua misericórdia e amor a Davi, suspendeu seu julgamento total durante o período de vida de Salomão, ou seja, não lhe tirou o reino, mas após a sua morte, o castigo foi derramado, e o reino foi tirado de seu filho, na ocasião em que o reino de Israel foi dividido. Mesmo em vida, Salomão experimentou as ameaças de inimigos levantados por Deus, como Haddad, Rezon e Jeroboão. Esse último era um líder forte e trabalhador que se rebelou contra as políticas de Salomão, e nos dias de reinado de Roboão, Jeroboão dividiu o reino de Israel em duas partes, Norte, Israel, e Sul, Judá, e tornou-se rei sobre as 10 tribos do Norte. Apesar de encerrar sua vida de forma melancólica, deixando um reino desgastado e prestes a ruir, o rei Salomão fez contribuições importantíssimas para Israel, sendo aquele que construiu o templo, o que colocou Israel no cenário internacional,
e foi o principal autor da literatura de sabedoria hebraica. Também é importante mencionar que toda a glória e esplendor do reino de Salomão tipificou o reino eterno do Messias, de forma que o Salmo 72, num frequente uso de linguagem hiperbólica, ao mesmo tempo em que se refere ao rei humano, também pronuncia o Cristo. Salomão foi o homem mais famoso de seu tempo, e entrou para a história do mundo por sua sabedoria, fama, riqueza e extrema poligamia. Afinal, possuir 1000 mulheres é um exagero um tanto. E foi justamente essa poligamia que o levou à ruína. Já na sua velhice, Salomão começou a dar ouvidos às suas mulheres pagãs, o que o levou a edificar altares e oferecer sacrifícios aos deuses de suas esposas. Tudo isso fez com que Salomão se afastasse do Senhor, e por conta disso, o reino foi dividido após a morte do grande rei. Os últimos atos da vida de Salomão é motivo de grandes discussões a respeito de sua salvação, pois a Bíblia não narra explicitamente um arrependimento por parte do rei. A dúvida que paira no ar é se Salomão encontrou salvação no fim de sua vida. Eu creio que o livro de Eclesiastes seja prova de arrependimento do rei. Ao longo dos 12 capítulos, o livro traz meditações sobre a vulnerabilidade da vida humana, que com suas injustiças e decepções, concluiu que tudo é vaidade. Este livro é uma espécie de reflexão de um homem sem Deus. E este homem fala de vitórias e derrotas, pessimismo e otimismo, esperança e desespero. Com toda sua oscilação, este homem não se esquece das verdades consoladoras e a misericórdia de Deus, que ama os que o buscam de todo o coração e os arrependidos. Inclusive, há exortações, e principalmente, a qual foi resumida toda a vida do escritor, que se encontra nos últimos versículos do livro. Veja, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, versos 13 e 14. Salomão foi talvez o rei mais rico e sábio que já pesou sobre a terra, mas isso nada impediu de ser subjugado pelos prazeres mundanos, das idolatrias e do afastamento do Senhor, numa busca pela autorrealização. A sua história talvez seja um dos maiores exemplos para nós hoje, para não cometermos as mesmas falhas. Certa vez, Jesus fez um grande questionamento, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Mateus 16, 26. Se gostou do vídeo, comente, compartilhe, e não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado, e até a próxima.